não fala assim. Vamos orar primeiro? Vamos colocar sobre os pés. Vai pra gente aí, Pedrão, por favor. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, papai, por estarmos aqui, Pai, louvando e glorificando o teu santo nome, Pai, por ter essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais sobre o Senhor, papai, para aprender mais sobre a tua história, Pai, queremos te agradecer, papai, por estarmos todos unidos aqui, Pai. Mais uma vez, Pai, pelo nosso dia, Pai, pelo nosso alimento, pelo nosso pão de cada dia, Pai. Te agradecemos que o Senhor não vai nos abandonar, Pai, não podemos nos esquecido, Pai. O Senhor sempre está nos guiando, nos protegendo, Pai. O Senhor nos sustenta, Pai, nos guarde, Pai. Pai, se tiver alguma enfermidade, Pai, nós não sei, Pai, que acho que Deus não nos usar, Pai, se tiver algum espírito maligno, Pai, que caia por dentro, Papai. Eu estou nos ficar na nossa presença aqui, Papai. Eu saber de tudo que não podemos por também, Papai, por estar enfermo, Papai, por estar muito cansado, Pai. Te louvar, te pedir, te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Porque hoje, nossa, eu tô pensando aqui. Ó quem apareceu aqui, amor. Deus já está muito mais feliz. Fala, Senhor, meu querido, você está bem? Ó, fechou tá bem? Tá dormindo? Viu? Você é importante pra gente. A gente não comeu seus Jesus sem você. Sinta-se privilegiado. Tá bom? Sorri. Gente, como eu disse no começo, hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantíssimos para vocês. E é até bom que boa parte da galera que precisar estar aqui está, que são os adolescentes. Os adultos também, acho que precisam também ter mais clareza sobre esses temas que nós iremos abordar hoje. Mas, como eu falei no começo, a gente vai falar sobre coisas que geralmente vocês não ouvem no dia a dia de vocês. Pode ser que às vezes, não sei como é a questão familiar de vocês, mas às vezes os próprios pais de vocês não falam, às vezes vocês não ouvem também por parte, muitas vezes aqui na igreja, ensinamentos nesse sentido. São temas que vocês vão aprender, infelizmente, na escola, com amigos, e também hoje, né, na internet é o que mais se tem e é onde vocês talvez mais vão aprender sobre o assunto, mas só que a nossa preocupação é justamente essa. Quando você aprende algo no lugar errado, você vai aprender da forma errada. E como a gente já falou, abordou nos estudos, né, a Bíblia, não é somente um livro qualquer. A Bíblia, ela é mais do que um livro. Isso daqui foi escrito, não é uma coisa simples, mas dentro disso daqui, como eu disse, de conhecimento de vocês, existem coisas que são escritas lá em Gênesis que abordam lá em Apocalipse. Existem coisas que existem conexões na Bíblia inteira. Ou seja, nenhum homem, por mais inteligente que fosse, conseguiria construir e ali, né, escrever o conteúdo que a Bíblia tem. Então a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. E ela é inspiração. Foi escrita por homens, sim, mas totalmente inspirados por Deus, tá? Hoje nós não vamos fugir do tema, como nós fizemos semana passada, a gente acabou ficando na introdução. Então hoje a gente vai abordar o tema do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de 1 Coríntios. Por que o capítulo 5, 6 e 7? Hoje nós iremos falar sobre imoralidade sexual, sobre pornografia, sobre a questão da pornografia na questão neuroquímica, ou seja, não vou abordar nem somente a parte teológica, moral e espiritual do tema, mas também a parte neuroquímica. O que acontece no seu cérebro quando você acessa a esses conhecimentos? Então a gente fala sobre imoralidade sexual, pornografia e também a gente fala sobre casamento. Hoje a gente vai falar sobre também vocês, desde já, talvez algo que vocês nunca vão falar, nunca vão ouvir em outros lugares, com a idade que vocês têm. Você tem qual idade, Camila? 16, 15, 17. Você é macaco velho. 16. Hã? Que? 14. 18. 16. A Mayara. Graças a Deus, Arolinha. Então vamos lá.
Então assim, pra gente ganhar tempo, que já é 8h20, eu vou ler e vocês me acompanham, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5. Abram aí todos vocês. 1 Coríntios capítulo 5. Esse aqui a gente já não leu, não? A gente leu, mas a gente não comentou sobre. A gente ficou só na introdução. A gente leu o 5 e o 6. Não. Aham, eu anotei tudo aqui, ó. A gente não explicou. Pode ir? Pode. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, e ainda estáis cheios de arrogância. Não devieis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associasseis em nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com essas pessoas assim não deveis nem sequer sentar-se para uma refeição, pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esses que vivem na prática da indecência. Como eu trouxe já a introdução para vocês na aula passada, o apóstolo Paulo ele escreve a carta à igreja que está localizada na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, como a gente já falou muitas vezes, a cidade de Corinto é uma cidade que ela é economicamente forte, é uma cidade que tem uma população muito grande. Então é uma cidade como se fosse uma cidade, era a capital na verdade, ali da região onde aquela cidade estava inserida. Então por esse motivo lá tinha muitas pessoas, lá tinha muitas pessoas que seguiam vários tipos de deuses, e dentro da cidade, né, existia todo tipo de paganismo. O que é paganismo? Paganismo é quando as pessoas ou alguém, enfim, adora a um tipo de Deus pagão, algum tipo de, seja algo da natureza, algo feito por mãos de homens, uma escultura, uma imagem, e ele presta o seu culto de que maneira? Oferecendo sacrifício, oferecendo alimento, e até mesmo, e aí foi o que a gente abordou na aula passada, uma das formas de adoração que a igreja, que a cidade de Corinto tinha no meio dela, era a adoração à deusa Afrodite. Perdão, lembrou. Afrodite. E que era considerada a deusa ali da fertilização, no caso, então eles acreditavam que adorando a essa deusa eles seriam férteis, eles teriam mais filhos, enfim. E como que era a forma de adoração que eles tinham? Eles faziam, alguém sabe falar? Oi? Qual era a forma de adoração que... Hã? Então lá tinha um templo, ou seja, tinha um local específico. Vou até colocar aqui uma cerquinha. Então lá tinha um templo lá que tinha uma porta. Tá praticando.
A gente agora tá desenhando mais, né, em casa. Eu já parei de suar aí. Tá bom já? Aonde existiam várias mulheres que ficavam na porta. E aí, elas ficavam ali disponíveis e lá dentro tinha vários quartos. Então era um prostíbulo, né? Sacerdotisas. Exato, não prostitutas, sacerdotisas, tá? Desculpa aí o erro de nomenclatura. Que acontecia? Os homens, né, ou mulheres, enfim. Porque lá naquela época existia esse tipo de... A questão da homossexualidade é existente, há muitos anos. As pessoas chegavam lá, elas ofereciam ali uma oferta, sacrifício, e lá dentro eles iam lá dentro e faziam relação sexual, adorando a deusa Afrodite. Tá? E o que acontece? Isso era uma coisa que hoje a gente olha, hoje a gente fala, para nós é uma coisa muito distante, é uma coisa muito... não tem nada a ver com o nosso contexto atual. Só que, na verdade, isso era comum naquela época, era uma coisa que era realmente uma forma de adoração. Então assim, no mundo deles, na visão de mundo deles, eles não viam algo necessariamente errado, porque desde quando eles nasceram, eles viviam com aquilo. E aqui a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Quem aqui nasceu em berço cristão, nasceu na igreja? Seja na igreja católica, na igreja evangélica, levanta a mão por favor, bem alta. Beleza. Nós crescemos, porque eu também cresci, ouvindo sobre aquilo que pode e aquilo que não pode, correto? Mas só que quando a gente está inserido em alguns meios, na escola, no colégio, né, nos ambientes de amizade, a gente tem que conviver, a gente tem que enfrentar vários tipos de situações. E o que eu quero dizer para vocês, naquela época era normal uma pessoa que nasceu ali, cresceu ali naquela cidade, ele não sabia, não tinha noção do que aquilo era errado, porque para ele era normal. Só que porque o apóstolo Paulo ele escreve isso para essa igreja? Porque lá naquela cidade de Corinto, ele evangelizou e ele cresceu, nasceu numa igreja. E aquela igreja, muitas pessoas eram já judeus, porque todos os lugares onde o apóstolo Paulo, ou seja, os missionários, os apóstolos, né, pregavam, geralmente eles iam aonde primeiro? Eles iam primeiro numa sinagoga, que era basicamente o quê? Uma igreja de judeus que tinha na cidade. Eles iam fazer o quê? Converter primeiro quem? Pregar o evangelho primeiramente a quem? Aos judeus. Por quê? O judeu é mais fácil de entender a cosmovisão. O judeu é mais fácil de entender a questão bíblica. E realmente, qual que era o propósito dos apóstolos ao fazer isso? Era chegar lá para os judeus e falar, lembra quando Isaac estava sendo para ser sacrificado, mas aí Deus parou com que Abraão não matasse o seu próprio filho? Aí, lembra dessa parte? Aí o apóstolo Paulo, os apóstolos, eles faziam o seguinte, então, aquela imagem lá, que está no Antigo Testamento, já é uma pré-figuração do que haveria de acontecer no nosso Jesus Cristo. Então, assim, a função dos apóstolos, quando eles iam numa cidade grega, gentílica, ou seja, que não conhecia a Deus, mas tinha uma sinagoga já de judeus que viviam ali, ou seja, pessoas que eram judeus, pessoas que conheciam a lei, conheciam e serviam a Deus, mas só que numa cidade gentílica, uma cidade pagã. Ele ia primeiramente ali na sinagoga para pregar primeiro para os judeus, para que os judeus, que é mais fácil o entendimento, a visão de mundo deles é mais fácil de eles entenderem o que é Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, o perdão de pecados. E eles, a partir disso que eles entenderam, aquela sinagoga, eles deixavam de necessariamente, às vezes eles continuavam participando da sinagoga, porque eles continuavam sendo judeus, mas só que agora eles também participavam de uma igreja, tá bom? Então, existia uma igreja lá na cidade de Corinto, e nessa igreja existiam pessoas que, conforme ela foi crescendo, foi deixando de ser judeu, mas também os gregos que viviam lá começaram também a conhecer o evangelho e eles começaram a crer no evangelho. A mensagem da cruz começou a fazer sentido para eles. Então tudo aquilo que a gente falou no nosso discipulado, a criação, a queda do homem, a justificação, a redenção e a salvação fez sentido para ele, e ele agora ele faz o quê? E aqui é importante dizer para vocês, eles deixavam todos os deuses que eles serviam, seja Zeus, seja Apolo, seja Afrodite,
Qualquer tipo de Deus que eles serviam, seja os da natureza, seja os feitos por mãos de homem, de escultura de madeira, de gesso, enfim, eles deixavam esses deuses para servir ao único Deus, que no caso é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Beleza? Só que, como eu disse, nós estamos falando de pessoas que cresceram a sua vida inteira num ambiente que a imoralidade que nós vamos abordar aqui era normal. Mas aí o Evangelho está fazendo o quê? Aquilo que vocês viviam, o antigo modo como vocês procediam está errado. Mas o que aconteceu naquela igreja? Dentro daquela igreja existiu um homem que, no caso, ele teve relação sexual com a mulher do seu pai. No caso, era a madrasta dele, não era mãe de sangue, era a madrasta dele. E aí, o que é interessante aqui, né? Fala primeiramente, né, no capítulo 5, verso 1, olha o que Paulo fala. De toda parte se ouvem comentários que há impureza entre vós. Impureza. Uma espécie de imoralidade. Impureza e imoralidade. Que não se observa, ou seja, nós não encontramos nem mesmo nos pagãos, entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Por que ele fala isso? Estou ouvindo de toda parte, dentro da igreja, dentro aí do ambiente de vocês, há uma questão que a gente não encontra nem mesmo naqueles que não servem a Jesus. Por quê? Na lei romana, alguém que tinha relação com a mulher do seu pai, seja a mãe de sangue ou a madrasta, isso era condenado, de modo que a pena, ela era o quê? A pena, para quem fizesse isso, era a exclusão da cidade. A pessoa, se ela fosse uma pessoa comum, tá? Ela era excluída da cidade, ela vivia em outro lugar. Mas só que, então era só sair de Corinto e ir para a cidade mais próxima. Não. Toda a circunviança da região, né, dominada pelo Estado romano, a pessoa não podia pisar o pé. Porque ela cometeu uma atrocidade, um ato tão ruim na visão dos pagãos. Olha, a moralidade dos pagãos, né? Que ela não deveria viver nem na região circunvizinha, quer dizer, todo lugar onde o Estado, o governo romano tivesse ali autoridade, aquela pessoa ela era excluída de viver naquele local. E aí o que acontece? Qual é a indignação de Paulo nesse texto desse capítulo 5? É que nem mesmo os pagãos aceitavam aquilo, mas a igreja estava tolerando os dois lá dentro. No culto, a igreja estava tolerando e deixando, e está tudo certo. Não mexe, não. E aí o porquê Paulo ele fica tão indignado? Que ele vai falar o seguinte, esse vosso orgulho não é bom. Porque ele falando, vocês são, sabe o quê? Vocês são presunçosos. Vocês acham que vocês sabem de tudo. Vocês acham que o famoso não tem nada a ver. E não é bem assim. Aí ele vai trazer, né, uma linguagem, né? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique levedada? Quem aqui sabe qual é a função do fermento? Aumentar o pão. Fazer farinha para aumentar o pão. A função do fermento é fazer o quê? Crescer. Exatamente isso. Se você faz um bolo lá, se você queria fazer um bolo sem fermento, o bolo fica como? Murcho. Não cresce. Na Bíblia, o fermento, ele é uma simbologia ao pecado. Porque assim como o pecado, o fermento, que nem eu, você às vezes, quem aqui faz bolo vai saber, mas você fazer um bolo. Você usa quanto de farinha de trigo mais ou menos? Um bolo redondinho. Umas 3 xícaras. Daria nem 500 gramas, né, Rodar? Não, né? Umas 300 gramas mais ou menos? Quanto de fermento você coloca para esse bolo? 2 colheres. Não é muito menos que você coloca de farinha de trigo? Ou seja, o fermento não é o que predomina na massa. Não é o que você coloca em maior quantidade.
mas sem fermento não cresce. Eu quero dizer para vocês o seguinte, porque o pecado, o fermento, né, ele simboliza o pecado, né, dentro de uma visão bíblica. Porque assim como o fermento, o pecado, mesmo que em poucas quantidades, mesmo que sendo feito em algumas vezes, o pecado nunca consegue ser uma coisa, fiz ontem, hoje eu não faço e fico 2 meses em fazer. Não, o pecado ele vai toda vez crescendo, ao tal ponto que chega no momento que você nem lembra mais o que é santidade. A tal momento que vocês nem lembram mais o que vocês deveriam fazer de certo. Ou pior, você sabe o que tem que ser feito, você acaba fazendo não vou dizer sem querer, mas você faz sabendo que é errado, o que é pior ainda. Porque o pecado já cresceu dentro de você. E aí se a gente vai ler lá Romanos capítulo 8, nós vamos ler que o apóstolo Paulo vai dizer que dentro de nós não há uma lutinha de brincadeirinha de criança, não. Dentro de nós existe uma guerra entre a nossa carne, que quer fazer as vontades do pecado, e o Espírito, que quer fazer as vontades do Senhor, quer fazer a vontade de Deus. E todos os dias, dentro de nós existe uma guerra. O apóstolo vai falar que milita, fazendo referência à guerra, ou seja, a carne contra o Espírito. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês alimentarem a carne de vocês, vocês irão fazer a vontade da carne. Mas se vocês alimentarem o espírito de vocês, vocês vão estar mais inclinados. O que é inclinado? Mais para lá do que para cá. Viu? Não tem como eu não vir para cá. Eu tô inclinado para cá. A fazer a vontade do Espírito. Então, por isso que o apóstolo Paulo usa essa linguagem de fermento. Por que, Victor? Tem uma referência histórica? Sim. Quando nós vamos ler lá no Êxodo, por isso que eu estou falando que esse livro aqui não é um livro qualquer. Quando a gente lê o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, nós vamos saber que quando o povo de Israel, o povo hebreu, na época nem era Israel ainda, mas o povo hebreu, eles estavam para ser libertos do Egito, vai falar que Faraó, né, depois da última praga, que foi da morte dos primogênitos, Faraó expulso, falou: vai embora agora, vai embora amanhã, some da minha frente esse povo. Por quê? Porque vocês estão me fazendo sofrer muito. Ele tinha acabado de perder o filho dele, primogênito, que assumiria o lugar dele. E aí, o povo, eles, eu vou para uma viagem longa. O que você tem que pensar quando você vai viajar? Levar comida. É que hoje a gente tem as facilidades de parar num posto de combustível, de parar no grau da vida, que você deixa lá o teu salário do mês inteiro. Mas só que naquela época não tinha essas facilidades. Então, exatamente, se eu vou fazer uma viagem longa, eu tenho que preparar comida. Mas só que o que? Na pressa ali, as mulheres tiveram que fazer os pães sem fermento. Por isso que lá no Êxodo nós vamos saber que as mulheres fizeram aquilo que nós chamamos de pães. Quem falou? Garotinho, olha. Asmos. Por quê? São pães sem fermento. Não é à toa que toda a Páscoa, que lembra, né, a libertação do cativeiro egípcio, uma das coisas que eles comiam na Páscoa, aqui no nosso Natal, o que a gente costuma comer no Natal? Panetone, onde vem o Chester, né? O Chester não aparece no ano inteiro, mas no final do ano aparece o tal do Chester. Panetone também. Panetone, agora, né? Desde agosto tem panetone, né? Geralmente era realmente na época de Natal. Toda Páscoa, os judeus, eles comem pães sem fermento. Eles comem frutas, né, amargas. Sim, porque foi o que eles comeram na saída do Egito. E também para lembrar como que eles viviam na época subjugados pelos egípcios. Ou seja, eu quero dizer o quê? Até a questão do fermento que o apóstolo Paulo ele fala, tem uma referência histórica lá do Êxodo. Beleza? E aí o que o apóstolo Paulo está falando? Eu quero que vocês expulsem essa pessoa daí. E aí a gente pode pensar o seguinte: Victor, então quer dizer que alguém pode ser expulso da igreja? Meus amiguinhos,
vos anuncio o evangelho. Vitor, mas como assim? A igreja não é amor? A igreja não é vem a todos? Sim, com certeza. A gente abraça a todos. Mas olha o que ele vai falar no final do capítulo. Versículo 11, capítulo 5, verso 11. Entretanto, eu agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com essas pessoas assim não deveis nem sentar para uma refeição. Mas olha o que ele fala no verso 10. Aliás, verso 9, tá? Para a gente ganhar contexto. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Então, olha o apóstolo Paulo está falando, versículo 9 e versículo 10. Ó, eu já falei para vocês não devem se associar. O que é associar? Tipo, Andar junto, ter ligação, correto? Ter relacionamento, nem seja amizade. tipo, conversar, mas também não pode ter amizade, né? Vamos fazer o que ele faz. É. Mas até amizade. Conversar. Não, olha o que ele está falando no texto. Até mesmo ele está querendo dizer isso. Não quero que vocês nem conversem com pessoas imorais que. E aqui é bom trazer para vocês. Ele está dizendo no verso 9 e 10. A pessoas do mundo? Não. Porque ele mesmo falar, se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Não tem como. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando alguém se converte, às vezes é aquela dúvida, mas é minha amizade que não é convertida? E aquela minha amiga, meu amigo que vive no mundão, faz um monte de coisa errada? Então, a Bíblia falando para eu não falar mais com ele? Não é isso que a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu não quero que vocês se associem a quem se diz irmão, se diz cristão, mas vive na idolatria, na ganância, é um estelionatário, é alguém imoral, ou seja, ele se diz crente, ele parece que é de Deus, ele fala que é de Deus, mas ele tem por obras, por frutos. Lembra que a gente falou na aula passada que tem a questão dos frutos e... dos dons lá. Nossa, você tá... Aí sim, garantia, que orgulho, gente. Ou seja, a pessoa, os frutos dela dizem que ela só comete o que é contrário à palavra de Deus. Mas ela se diz crente, se diz cristã. A essa pessoa sim, nós não devemos nos associar. A essa pessoa sim, se ela cometer... E assim, entendam, tá? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Eu já vos adverti por carta, ou seja, antes dessa carta de 1 Corinto, provavelmente existe uma outra carta, onde ele já falou do mesmo assunto. E é por isso que ele fala que vocês são soberbos. Por quê? Porque eu já avisei vocês, eu já instruí vocês, e vocês continuam sem me ouvir, achando que Deus tolera o que vocês toleram, achando que Deus passa a mão naquilo que vocês passam a mão. Então, dessa forma, eu vou falar agora de maneira mais aberta e categórica. Tirem esse moral do meio de vocês. Então, aqui, gente, sim, se alguém do nosso meio que se diz irmão, mas comete atrocidades, comete atos totalmente contrários à palavra de Deus, e é claro, né, devido à sua proporção. Um exemplo, tá? Eu vou dar exemplo aqui e nós temos que falar isso. Maiara é tia responsável pelas crianças. Maiara, qual é a maior preocupação que você tem ao colocar uma pessoa para cuidar das crianças? Que ela vai ensinar. Oi? Que ela vai ensinar, como ela vai, o procedimento que ela vai ter com as crianças. E qual que seria um procedimento que você tem que ficar com o pé atrás? Você não pode, você tem que olhar, observar, você não pode deixar de maneira nenhuma uma pessoa dessa possa cuidar de crianças. Uma pessoa que não tem uma vida verdadeiramente na presença, que, sei lá, que vai influenciar de forma ruim as crianças. Você teria também receio de alguém que poderia abusar das crianças? Eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei. E eles falaram. Foi a primeira coisa que eu pensei.
num caso extremo como desse, alguém acaba cometendo uma atitude dessa. Gente, a gente vai falar, não, perdoados são os seus pecados. Não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa já conhece a Bíblia, fala que é cristão, tá há anos e faz isso daí. Gente. Você vê a importância do que você está ensinando, cara. Que agora veio, tipo assim, a gente. É importante estar falando isso. Porque nessa pergunta que você me fez, o meu receio foi: nossa, eu tô dentro da igreja, eu vou falar da possibilidade de alguém chegar e fazer uma atrocidade. Essa foi a primeira coisa que me veio na cabeça, que realmente esse é o meu primeiro medo com qualquer criança. Tanto que a galera que estudou comigo sabe que eu sou diarista porque eu não quero deixar o Felipe com pessoas que eu não conheço. Eu não tenho quem possa ficar, eu não vou deixar uma pessoa desconhecida. Então, meu primeiro raciocínio, né? Mas aí dentro da igreja você pensa, nossa, mas tem que você falar que dentro da igreja existe a possibilidade de uma coisa tão... E é isso que você falou, é tenso. terrível. Isso eu falo pra vocês que existe. Infelizmente. Ah, mas nossa igreja, não que eu saiba, tá? Mas só que sim, eu já vi relatos de às vezes a igreja lá no interior, não sei da onde, não sei se colocar, o pastor chamava a menina todo dia para ensinar a Bíblia para ela. Aí quando vai ver a menina, aquela menina extrovertida, falante, comunicativa, passa a não falar mais, passa a querer ficar sozinha no quarto. Aí quando vai ver a menina, ela fica com receio às vezes ela fica assim, ó, como se ela estivesse escondendo algo e querendo proteger de alguma coisa. E aí quando vai descobrir, o pastor, o líder, estava abusando da menina. Então assim, infelizmente, gente, existe. É por isso que a Bíblia está falando. Ah, quem é lá do mundão, que nem conhece a Bíblia, que vive a vida doida, você não tem que falar. Não, com ele você pode falar, muito pelo contrário, o que Jesus vai ensinar, que nós devemos ser sal, devemos ser luz para essas pessoas. Para que através da nossa vida, essas pessoas também venham chegar a Cristo. Mas quem se diz irmão, se diz crente, tem uma atitude dessa, não tem como a gente falar com um cara desse, ô irmão, então né, você cometeu um erro, né, mas Jesus perdoa, né, então fica na paz, fica aí. Ô, como assim, gente? É cadeia, xilindró e é o mais mínimo ainda. Porque a gente é crente. Não pode fazer o... Mas agora pensa. Eu penso, se eu fosse pai, ia acontecer isso com a minha filha. O mínimo que ia acontecer com esse cara era ir pra cadeia. Pode falar, Márcia. Você falando disso até, eu lembrei de uma situação que não faz muito tempo que aconteceu na história da humanidade. O Rasputin, da Rússia. Não sei se conhece a história do último czar da Rússia, o último rei. Ele era um rei, né, cristão, até certo ponto, até que veio um sacerdote, veio de outra localização, se instalou ali no meio dele, e é o tal do Rasputin, até vocês vão, acho que vocês vão estudar ainda, na colégio. E esse cara, ele se dizia ser um homem de Deus, ser um monge, um frade, não sei qual categoria, assim. Mas ele usava exatamente essa questão aí das sacerdotisas. Ele usava um versículo que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele usava esse versículo para falar para a galera daquele reino. Falou assim: ó, quanto mais vocês pecarem, mais a graça de Deus vai vir sobre vocês. E ele cometia pecado de imoralidade sexual. E nisso, tipo assim, a história em si não vai contar que a queda da Rússia imperial foi por causa disso. Mas a gente que é crente sabe que o natural está ligado com o espiritual, o czar, a rainha dele se corromperam com os ensinamentos desse cara e a Rússia Imperial caiu e hoje ela não é mais... vocês não estudam a Revolução Russa. Aí veio a Revolução Russa e o Império caiu por causa disso. É por isso que eu falo que nós devemos ler a Bíblia. É por isso que eu falo que vocês devem ler a Bíblia. Gravem essa frase. Não sei se foi no Netflix, não me dançando assim, mas na Netflix tem a série Os Últimos Czares, que vai contar a história dos últimos tempos da Rússia Imperial, e inclusive fala do Rasputin. Então, uma coisa terrível, que lá no museu deles tem a parte, eles esquartejaram o Rasputin depois que descobriram todo o erro dele, e tem a parte
parte dele que ficou em exposição depois que ele foi esquartejado. Caraca. E aí, olha o texto que eles usaram. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um texto de Romanos, se não capítulo 6, ou capítulo 7, ou capítulo 8. Tá aqui. Não vou falar, porque senão a gente vai perder tempo. Mas tá escrito lá, aonde abundou o pecado, superabundou. Não, tem que ler porque... Ele não que aguenta. raiva! Não aguenta. Cadê, ó? Mano, que canalha. As meninas, vocês já assistiram Anastácia, da Disney? Já, é a história dele, só que tipo, a Disney fez a história de uma princesa linda, só que a Anastácia ela nunca foi encontrada. Aí na história da Disney, das princesas lá, ela encontrou a avó dela e tudo mais, ficou tudo lindo. Mas aquela história é real. O Rasputin realmente existiu. Gente. Alguém procura aí no Google aí, que a minha vida toda marcada, tá difícil eu achar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20, isso. Ó, o texto... a lei... Olha o que está escrito. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que a gente até ouviu... Vocês não estavam na ceia, né? Domingo agora, né? De manhã. O pastor Mesquita pregou sobre isso. Sobre o quê? Ele falou no texto lá de Lucas, aonde fala que Simeão convida Jesus para um jantar, mas Simeão o trata para que ele, na verdade, veja, como esse cara tá bom para ser o meu Messias. Ele chama Jesus para um jantar. Simeão era um cara da lei, era um cara importante, e Simeão não faz aquilo que os judeus faz quando respeitam o cara. Quer dar o ósculo santo, quer o beijo no rosto, quer mandar os seus servos lavar os pés dele, quer colocar ele numa posição de honra. O Simeão não faz nada disso, simplesmente Jesus entra na casa dele e senta aí e começa a conversar. A Bíblia fala que uma mulher pecadora, ou seja, alguém que era conhecida, né, por ser bem pecadora, ouve falar que Jesus está na casa de Simeão, entra na casa de Simeão, ela chega por detrás de Jesus, porque que nem o pastor Mesquita também falou isso, ela insistia tão indigna que ela nem teve a coragem de chegar na frente de Jesus. E aí ela chega por detrás de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, pedindo perdão, misericórdia. E com as lágrimas dela, ela começa a molhar os pés de Jesus. E ela vendo que está molhando, ela chorando, viu que está molhando os pés de Jesus, ela começa a secar com os cabelos o pé de Jesus. E aí Simeão, vendo aquela cena, ele fica indignado dentro dele, falando, como assim? Ele não falou para Jesus, mas ele falou, como assim essa mulher pecadora? E esse homem que se diz ser um profeta, está deixando ela mexer nele, tocar nele. Isso é um pecado. Esse homem ele é um falso profeta. Ele pensou. Aí Jesus vai falar para ele, Simeão, o que você está pensando no seu coração? Você acha que eu não estou vendo? Aí ele, como assim, Senhor? Entrei na tua casa, você não me cumprimentou como se deve cumprimentar alguém que é honrado. Entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. Não me deu água para lavar as minhas mãos. Mas essa mulher, desde que chegou, não para de se humilhar diante de mim, me reconhecendo como Deus, como Senhor. E aí, Senhor, eu quero te propor uma coisa. Vamos supor que existe uma pessoa que deve 50 denários a uma pessoa, a um senhor. Existe uma outra pessoa que deve 500 denários ao mesmo senhor. E aí, Simeão, esse senhor perdoou a dívida de quem deve 50 e perdoou a dívida de quem deve 500. Quem vai amar mais esse senhor pelo perdão? De 500. Aí Jesus vai trazer uma coisa que é enfática. A quem muito é perdoado, muito sabe do que já fez, muito vai amar, porque sabe de onde ele tirou. E aí o cara usa esse texto e quer dizer a mesma coisa disso, aonde abundou o pecado, ou seja, aonde houve um pecado gigantesco, uma prática de pecado recorrente, e a pessoa entendeu quem é Jesus, entendeu a graça, a misericórdia e o perdão,
superabunda a graça, porque a graça consegue ir em cima disso e esconder todas as mazelas do pecado. Mas olha o que o texto continua falando. Porque assim, ele falou do 5, 20 e 21, mas ele não leu 6, versículo 1. Porque olha o que está escrito no 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. É que hoje a nossa Bíblia tem a diferenciação de capítulo e versículo, mas como foi escrita, era o texto corrido. Ou seja, é somente a pessoa ler, e aí o que eu estou falando? Texto fora de contexto, ou seja, pegar um texto isolado, fora do contexto, o que quer dizer? Gera pretexto. Alguém sabe o que é pretexto? Outra visão sobre o texto passado, tipo... Pretexto é uma desculpa para eu colocar o que eu quero, não levando em consideração o que está dizendo. Tipo, ler, tipo, o que está escrito nas escritas, só que interpreta, tipo... Interpretar do meu jeito e vender o meu peixe. Tipo, inverte. Então grave essa frase: texto fora de contexto gera pretexto para a interpretação errada. Uma outra coisa que apareceu no Fantástico, talvez alguns de vocês até já viu, um pastor que ele tinha relação com as mulheres da igreja e os maridos deixavam. Sério? Mas assim, dessas cidadezinhas de lugares do interior. E o marido deixava, sabe por quê? Porque aqui na Bíblia, lá no livro de Oséias, vai dizer o seguinte: Deus falou para Oséias: vai e pega a mulher adúltera para si. Nossa. Aí o cara falou o quê? Eu posso ter outras mulheres. Então assim, aí olha o que ele falava que se ele tivesse relação com a mulher, né, do irmão, do que ele está pastoreando, ele estaria ali abençoando aquela família. E o marido deixava e a mulher ia. Aí, isso está no Fantástico. Aí o cara foi, mas como assim? Não, tá escrito aqui, vai lá, pega a mulher e adultera. Ele falou assim, aí o cara falou o seguinte, posso ler para você? Vai e pega a mulher adúltera. Por causa de uma vírgula, o cara pegou a mulher dos outros. Que isso está no Fantástico. Mas aí o que eu quero dizer pra vocês, você acha que esse cara não sabia o que estava fazendo? Sabia, não. Mas é desse jeito que o povo, por falta de conhecimento, o povo pega Aí você pode... Exato. E está aí inclusive no livro de Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí pra vocês não A ficarem... gente vai sair um pouquinho mais, né? Aí pra vocês não ficarem com curiosidade, mas Vitor, como assim? O que está querendo dizer nesse texto? O profeta Oséias, ele é um profeta que Deus vai dar uma ordem para ele se casar com uma mulher que era prostituta. Ele já era profeta, as pessoas já o conheciam como profeta, mas Deus dá exatamente a ordem: se casa com a prostituta. Eu esqueci o nome dela. Eu também esqueci. Mas por quê? Por que Deus mandou, Vitor? Sim, Deus mandou. Por quê? Deus ele queria mostrar para as pessoas que, assim como o povo dele se prostituía com outros deuses, Deus ainda teria misericórdia. Gomer, né? Eu lembrava que era algo assim, Gomer. O que Deus queria mostrar através dessa ação? Falando que, eu quero que você, que é profeta, faça isso para representar que, por mais que Israel se prostitui, eu não largo mão deles. E eu tiro vocês da prostituição e trago para mim. Então, o texto e o contexto da ordem de Deus para Oséias é esse sentido. Não é que pode adulterar, não é isso não, tá bom? Então assim, o contexto de 1 Coríntios é isso, tá? De capítulo 5. Então, Paulo está falando, tira esse cara do meio de vocês. Não quero esse cara no meio de vocês. Então, aqui para vocês não devem falar com ninguém que não é crente? Sim ou não? Não, se der. Não. Confundiu, mas... Vocês podem falar com quem não é cristão? Sim. Agora vocês podem falar com alguém que todo mundo sabe que a pessoa se diz cristão, mas na verdade ela tem práticas totalmente muito em proporções grandiosas, gigantescas,
que não é cristão, mas você pode se associar com essa pessoa? Não. Você pode falar com essa pessoa? Não. Você deve andar com essa pessoa? Não. Por quê? Porque... A gente vai ler aqui. As más companhias corrompem os bons costumes. Capítulo 6, pra gente... Não, capítulos... Opa, onde que eu parei? Eu estava lá em Romanos. Capítulo 6. Vocês entenderam do 5? Beleza? Atreve-se alguém entre vós. Ô, Biel, você tá dormindo aí? Apaga aqui a luz pra mim. Ajuda mais aí. Pra você acordar um pouquinho. Atreve-se. Ô, louco, cadê? Pode apagar. Aqui não, você pode deixar, tá? Só apaga. Nossa, velho. Apagar só essa aqui, ó. Da parte do desenho também, né? Só desenho. E a Desenho. Freud. Então desenho melhor. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por outras pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos, quanto mais as demandas triviais desta vida? Será que, quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? E para a vossa vergonha que me expresso dessa forma, não há porventura, nem ao menos, um sábio entre vós, que possa julgar com uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra o outro e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais, um contra os outros, revela que vocês já estão derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, o apóstolo Paulo vai tratar um outro problema da igreja de Corinto, que era o quê? Então ele dá uma folga, uma pausa da questão da imoralidade sexual, para ele tratar de um outro problema, que era o quê? Existiam pessoas dentro da igreja que eles tinham questões judiciais, na verdade eles tinham algum problema, assim, um devia o outro, tá? Para vocês terem uma noção. Em vez deles resolverem entre eles, e ali a igreja os ajudar, ter um sábio, né, para, ó, aqui você está errado, meu amigo, ó, aqui você tem que fazer isso aqui, ó, mas nesse ponto aqui, ó, você deixou a desejar naquele ponto. Não teve ninguém para isso e eles tiveram que resolver a questão deles no tribunal humano, no tribunal grego. E aí o apóstolo falou, meu, como assim? Nós, os cristãos, vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos, vocês não conseguem nem resolver uma questão entre vocês? E aí é o que o apóstolo Paulo vai dizer, será que vocês são tão imaturos que ninguém consegue sofrer o dano? Ninguém consegue arcar com o prejuízo? Ou seja, gente, existem situações, quando a gente é cristão, e aqui a gente tem que falar para vocês, que sim, quando nós somos líderes, quando vocês estiverem um dia na liderança de algum ministério, às vezes nem precisa ser liderança, mas às vezes vocês vão sofrer injustiças. Infelizmente. Existem pessoas que às vezes se levantam, ao invés de te ajudar, te apoiar e agregar, existem pessoas que se levantam para te acusar, condenar e separar. No meio da igreja, Vitor? Sim, aí está falando para a igreja. Infelizmente. E olha o que o apóstolo Paulo está dando de ensinamento. Sabe quem é a pessoa que não aceita perder? É a pessoa mais imatura que existe. Sabe aquela criança que... não, dá uma publicidade, não quero saber, não, tipo assim, às vezes é uma coisa besta. Tipo assim, pô, eu te compro 10 desses pra você. Não quero saber, porque importa na minha moral, o que importa na minha tá certo, sei lá. O que eu posso falar assim, meu, será que vocês não têm maturidade de entender que vocês irão julgar os anjos?
Vocês se veem numa questão tão terrena, tão pequena, que vocês estão brigando e levando para o pessoal que não é crente, questões que vocês deveriam resolver entre vocês. Vocês são tão imaturos a esse ponto. E qual que é a ordem que ele vai dizer? Meu, primeira coisa, se levanta uma pessoa entre sábios, por isso que nós temos os líderes. Então assim, vamos supor que o Pedro teve um problema com o Gabriel, e os dois estão ali, não se resolve. Qual que é, como tem que se proceder? Meu, chega no líder, chega em mim, na Gabi, no pastor, a gente vai, ouvir o Pedro, ouvir o Gabriel, ouvir o que cada um tem a dizer, ver qual é a verdade, porque às vezes o Pedro vai ter a verdade dele, o Gabriel vai ter a verdade dele, ver qual é a verdade dos fatos, e aquilo que o Gabriel tiver errado, Gabriel, daqui você errou. Aquilo que o Pedro tiver errado, Pedro, isso aqui você errou. Tá, e como resolve? Agora vocês têm que resolver. E qual que é você levar o dano? É o quê? Quer saber, cara? Daqui até vai, você não sair no prejuízo, mas toma, cara, vai pra gente resolver. Não, cara, tá bom, obrigado, mas toma isso aqui também, eu não quero isso aqui não, fica pra você. Isso que é a atitude de alguém maduro na fé. Vocês conseguem entender? Aí sabe qual é o problema que acontece na nossa igreja? E se eu não falar para vocês, eu digo para vocês, principalmente os adolescentes, vocês são nossa maior preocupação. Porque vocês não são a igreja do futuro, vocês já são a igreja de... Calma, ela fez assim, estilo todo importante. Vocês não são a igreja do futuro, vocês são já a igreja de agora. Inclusive, nós iremos focar muito no ano que vem em vocês. E já digo para vocês, se Deus nos permitir estarmos aqui, nós queremos o dobro de adolescentes que nós temos. Deus quiser. Vitor, por quê? Lembra do desenho que estava aqui? Vocês lembram que eu falei que para as pessoas eram comuns? Da mesma forma, quando eu saio hoje, às vezes quando eu estou voltando do trabalho e passo às vezes perto do horário das 6, 5, sei lá, meia, horário que o pessoal sai da escola, o quanto de adolescente que eu vejo que você vê, fala um monte de besteira, você consegue enxergar, no pouco você enxerga, são pessoas que às vezes, assim, é comum para eles viver um monte de coisa. E aqui, lembra que eu comecei falando para vocês? Vocês estão inseridos em vários ambientes onde vocês vão aprender sobre essas coisas, sobre sexo, sobre casamento, e às vezes vão deturpar para vocês as informações. É por isso que a gente tem que falar de maneira aberta aqui, porque se a gente não ensinar para vocês, vocês vão aprender errado. E o pior, vocês irão ser influenciados pelas outras pessoas, que também são influenciados pela mídia, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok. Pode falar. Tem uma coisa que se tornou comum no meio dos jovens e adolescentes, o vape, né? Oi? O vape, cigarro eletrônico, né, que se chama, se tornou muito comum hoje, né? Nas escolas, todo lugar que você vai, nossos jovens tem um eletrônico daquele. Só assim, né? Se tornou, antigamente era proibido, né? Aí agora se tornou comum. Sim. E aqui agora a gente vai entrar nesses temas. Que agora a gente vai ler o capítulo 6, 7. E hoje a gente não vai fugir disso. Gente, eu tô trabalhando. Capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir aí. Alguém está acompanhando isso aí? Aí? E sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, igualmente nos ressuscitará.
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Alguém pode ler a primeira palavra do verso 18? Oi? Lê um pouquinho mais alto. Fuja. Alguém pode ler mais alto? Falar rápido? Mais alto, né? Fuja. Vai no 3. 1, 2, 3. Fuja. 1, 2, 3. Fuja. A Bíblia fala para você lutar? Não. A Bíblia fala para você resistir? Não. A Bíblia fala para você? Porque vocês querem ficar lutando. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Olha o que está falando, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu já vou ler o próximo, que de repente encaminhar tudo de uma vez e terminar. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Ou seja, lembra, o apóstolo Paulo falou que ele já mandou uma carta para eles falando sobre um tema? Provavelmente eles responderam fazendo outros tipos de questionamentos. E aí o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó: agora, em relação aos assuntos sobre os quais vocês escreveram para mim, eu vou determinar uma coisa: é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Nossa, que machista! Mas alguém lê o restante ali, por favor? Onde? Qual? Muito bom. Versículo... Cadê? Meu Deus do céu. Isso. Mas depois do próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, para quem fala, os crentes são uns bandos de machista, feminista. Não, as feministas falam isso, né? Não. O que a Bíblia está falando o quê? Ó, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aí, se a gente ler só esse texto, nossa, como a Bíblia é machista, mas olha que a Bíblia continua, ninguém lê o resto, que raiva. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Vitor, o que ele está falando? O que é esse assunto que eu não sei? Gente! Que bom que essa aula tá gravada. Mas é verdade, deixa eu falar isso pra vocês vão aprender lá do jeito errado. Da forma errada. Isso que agora eles não me ajudaram. Imagina quando começou a entrar nesse assunto há uns 2 anos atrás. Vocês deixaram pra mim. Eu não sabia se eu ou eles tiveram vergonha. Você nem vai falar tão abertamente assim. Portanto, não vos negueis um ao outro. Versículo 5, tá? Exceto por mútuo consentimento. E apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Olha quem está falando. Nossa, eu vou entrar nisso daqui, hoje a gente vai. Logo em seguida, univos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Cadê? Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus.
um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesseis como eu. Porém, se não vos é possível controlar-vos, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, lembra? Em um momento ele falou, isso que eu falo é um conselho, não é mandamento. Mas olha o que ele quer dizer o quê? Isso agora não sou eu, agora é de Deus. Olha o que ele está falando. Cadê onde que eu terminei? Porém, aqui, ó. Versículo 10. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente e essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem um marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabeis, ó homem, se salvarás da tua mulher? Versículo 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com os chamados de Deus. Isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido. A incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Versículo 23. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Versículo 25 do capítulo 7. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, meu parecer como homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permanece em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Todavia, se te casares, com essa atitude não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que eu desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes como se não chorassem. Os que estão alegres como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam como se nada possuíssem. Os que beneficiam dos produtos do mundo como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, e em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a sua esposa, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício e não para restringir a vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração no Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar, faça como entender melhor, ela não peca por isso, que se casem.
Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva. E nisso penso também em estar de acordo com o Espírito de Deus. Victor, que diacho de pregação foi essa de Paulo? E aqui a gente vai trazer sobre esses pontos, tá? O apóstolo Paulo está escrevendo para qual igreja? Qual igreja? Ou seja, ele estava falando para uma igreja problemática. Exatamente. Para a gente abordar esses assuntos, vai. Quando vocês viram que dentro do capítulo 6, capítulo 7, o apóstolo Paulo escreve essa palavra, correto? Sobre qual é o nome? Você sabe qual é o significado dessa palavra? No grego original? Alguém chuta? Você não, Gabriel. Alguém chuta? Tcharam! No grego original, a palavra que o apóstolo Paulo ele usa, que na nossa tradução, né, no português, é imoralidade, impureza sexual. Mas no grego original, a palavra que ele utiliza para se referir é porneia. Ah, Victor! Então quer dizer que isso daqui tem relação com uma outra coisa? Yes. Porneia é todo tipo de atividade sexual que vai em desencontro, vai contra os princípios instituídos por Deus. Todo tipo de impureza, imoralidade sexual, ele pode ser traduzido no grego por porneia. E por que a gente quer falar sobre isso daqui? Pornografia, gente, existe faz tempo. Existe na época dos nossos pais, só que antes, aquilo que a gente ouve, né? Antes, para ter um acesso a um conteúdo pornográfico, era mais difícil. Você tinha que ir lá na banca de jornal, aí já tinha aquela vergonha ali, né? Tem que comprar ali a revista. Depois veio a época da fita cassete. E ali, isso era uma coisa mais difícil. E aí, lembra que eu falei para vocês que nós iríamos entrar no âmbito espiritual, no âmbito teológico e no âmbito neuroquímico? Vamos entrar primeiramente no âmbito teológico, tá? No âmbito teológico, o que acontece? Todo tipo de atividade sexual que a pessoa comete, que é fora dos padrões de Deus. E qual é o padrão de Deus? Casamento. É considerado como porneia, que significa imoralidade sexual, pecado sexual. E o que o apóstolo Paulo fala nos seus capítulos, nos seus versos, que toda pessoa que comete um pecado, eu briguei com o Victor, briguei com o Luiz, é um pecado que eu cometo fora do corpo. Eu menti, eu roubei, ou seja, eu estou ofendendo, eu estou prejudicando uma outra pessoa. Eu xinguei o Pedro, eu estou prejudicando, machucando o outro, é externo. Quem comete o pecado de impureza sexual e imoralidade sexual não está ofendendo, prejudicando o outro, alguém externo, está prejudicando a si próprio, é interno. Por isso que ele vai falar o seguinte, que aquele que peca em qualquer outro pecado, peca fora do corpo, mas quem peca na imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. E aí no âmbito teológico, né, o que eu quero dizer? Todo tipo de atividade sexual que não seja dentro dos padrões bíblicos que foi instituído por Deus na criação, homem e mulher, e casamento. Por que homem e mulher? Porque, então quer dizer que então é só a prática homossexual que deve ser errada? Não. Se eu ficar com a Gabi, depois fico com outra, fico com outra, tô ficando com mulher. Mas eu tô certo? Não. É pecado da mesma forma. Qual é o padrão bíblico? É o casamento. E aqui ele falou o quê? Aquele que casa, não se separe mais.
Enquanto o marido viver, a esposa é do marido, o marido é da esposa. Então, no âmbito teológico, tá? Todo tipo de atividade sexual que acontece fora dos parâmetros de Deus, que é o casamento, é pecado contra o próprio corpo. Qual que é o problema? A gente vai para o âmbito espiritual. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Antes, eles tinham que ir a um templo adorar a deuses feitos de imagem. Adoravam a deuses de natureza, aquilo que eles achavam. Eles adoravam a coisas, a certos tipos de coisas. Nós não. O nosso Deus, por mais que seja invisível, nós não o vemos com nossos olhos físicos, ele é real e existe. E ele habita dentro de nós. Por isso que fala que ele comete pecado de imoralidade sexual, ele está pecando contra o próprio corpo, de modo que é como se fosse o seguinte: você estivesse sujando a sua própria casa, a casa onde o Espírito Santo mora. Você está despejando o Espírito Santo da sua casa. Como o Espírito Santo vai habitar num lugar aonde está todo sujo e corrompido? Não habita. Então, assim, no âmbito espiritual, e aí ele vai falar: então quer dizer o seguinte, e se eu ficar com uma pessoa que não é crente, ou seja crente, mas não casei? Tá errado? Tá errado. Por quê? A gente falou isso lá na uma das aulas da criação. Sexo é o quê? Sexo é aliança. Sexo, gente, não é uma atividade qualquer, como tomar uma água e comer um lanche, não. Você está fazendo literalmente um impacto com aquela pessoa. Aquela pessoa faz parte de você. Por mais que você não veja ela mais, nunca mais, mas ela fez parte de você. Não é qualquer coisa. Mas sabe o que vocês vão aprender lá fora? Mas como você vai saber se é bom se não experimentar? Mas como que vocês vão... Não, mas você tem que aproveitar enquanto é jovem. Você tem que desfrutar. Gente, sabe o que eu quero falar para vocês? Façam isso sim. Façam isso, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês ficarão irreconhecíveis. Alguém aqui viu o debate da... uma criadora de conteúdo mais 18 com 30 moralistas? Eu vi um corte. Corte? Vi uns cortes. Gente, quem aqui já ouviu falar sobre a Andressa Turek? Já. Basicamente, a Andressa Turek era uma atriz pornô. Ela se converteu, ia na Universal, aí mudou a vida, começou a falar: não, eu mudei de vida, sei lá. E aí depois, ela, não sei se teve alguma decepção com a igreja, ela voltou para o mundo da pornografia. Vitor, mas então a igreja é culpada? Não, sabe o que acontece? Infelizmente, isso daqui, sabe o que mais gera? Dinheiro. Gente, a pornografia é um mercado, acho que sim, como a indústria farmacêutica, é o mercado mais lucrativo do mundo. A pornografia é negócio. É negócio. E por que você está falando isso tão aberto, Vitor? Tão escrachado? Porque se eu não falar para vocês, vocês ou já viram ou vão aprender em outros lugares. Mas eu sou menina, Vitor. Existe um dado que diz que a pornografia tem crescido absurdamente entre as mulheres. Sabe por que eu falo isso? Sabe quando foi meu primeiro contato com a pornografia? Eu não tenho medo de falar pra vocês. Foi no colégio quando eu tinha uns 11, 12 anos. Estava na aula de educação física, jogando bola. E aí tinha uns 2 colegas meus que estavam lá no canto, lá mexendo no celular. O celular nem era o celular que é hoje, de touch. Era aquele celular que era de botão. E ali eu tinha acabado de jogar, e meu time saiu, aí eu saí, eu fiquei ali do lado, e ele falou: vem cá. Aí eu fui lá, olha isso daqui. Ele fez assim: olha isso daqui. Uma cena absurda, velho. Nunca saiu da minha mente. Foi meu primeiro contato com pornografia. Eu busquei? Não! Eu fui de tonto, de inocente, mas vi. E uma vez que você vê, você nunca esquece. Então por isso que eu estou sendo escrachado mesmo, porque eu tenho certeza, se já não fizeram isso com vocês, vocês estão sossegados. Aliás, gente, é só abrir o Instagram.
É só abrir o Instagram. É só abrir o TikTok. Sejamos realistas. Vitor, então assim, no aspecto espiritual, você está despejando o Espírito Santo da sua casa. E lembra que eu falei de Romanos 8? Você fazer a vontade da sua carne, o Espírito Santo cada vez mais longe, você está vivendo cada vez mais, não fazendo as coisas do Espírito, você está cada vez mais entregue às vontades da carne. E é por isso, Vitor, quais são os problemas que isso gera, tá? A pornografia é o principal veículo da... Hã? Não. Prostituição? Como fala com pedofilia? A pornografia está intimamente ligada à pedofilia. Vitor, mas como assim? Não é mais vídeo de adulto? Agora nós vamos entrar no aspecto neuroquímico. Vou deixar aqui que eu vou precisar. Gente, o que é que eu falo sobre dopamina? Alguém sabe explicar o que é dopamina? É o hormônio do prazer, alguma coisa assim? Ah, ele fala aqui. Maria, o que você mais gosta de comer? Como eu gosto de comer? É, o que você mais gosta de comer? Açaí. Açaí. Se eu te desse um açaí agora, como você se sentir? Feliz. Por quê? Sabe por quê? Refrigerante. Nossa, botou. Vou dar açaí pra ela. Pelo amor de Deus. Vou dar açaí pra ela. Pelo amor de Deus. Você sabe por quê você se sente feliz? Porque me gera dopamina. Como o Luiz falou, a dopamina, ela é um hormônio que, quando nós fazemos algo que nos traz prazer, ela é liberada e ela circula por todo o nosso corpo. E aí você sente aquele bem-estar, aquela alegria, aquela felicidade. Aí, e inclusive, Maria, qual que é a melhor colherada de açaí? Você sabe me dizer qual que é? A última. A primeira. A primeira. Às vezes na última você já tá até empapuçado, já tá cheio já. Você nem quer mais. Às vezes acontece, você coloca um monte assim, que na hora que você olha, não, eu tô morrendo, não tava saindo. Né? Chega no mês e você fala, mano, nossa, eu peguei muito, né? Não é isso que acontece? Por quê? A dopamina é um hormônio que quando você faz algo que te gera prazer, presta atenção nisso. Te gera prazer, ela é liberada no seu corpo. Liberando o quê? Todo tipo de bem-estar, prazer, alegria, felicidade, relaxamento. É por isso que muitas das vezes, né, a gente até fica zoando, né? Mulher quando tá na PM vai comer o quê? Chocolate. Por quê? Porque libera o hormônio. Ela tá num pico, às vezes, de estresse maior do dia dela, às vezes do mês dela. Tá estressada com uma coisinha, tá louca na vida. Você quer dizer alguma coisa? Eu estou falando de ciência. Ciência. Entendi. Eu achei que você queria falar uma coisa. Ciência. Ou seja, o comer um chocolate vai trazer um alívio da tensão dela. Isso é cientificamente comprovado. E aí eu quero dizer para vocês, Vitor, agora vocês vão conseguir entender porque existem pessoas. Quem é que já viu alguém em situação de rua que é drogado? Uma pessoa que está totalmente assim, parece que não tem nem afeição mais, é magro, tipo assim, a pessoa vem num estado de calamidade, vive na rua pegando o resto de papelão para vender, para comprar qualquer coisinha de droga. Quem já viu alguém assim? Quando você olha para essa pessoa, você não acha que essa pessoa, o que ela tem na cabeça para estar nesse estado? Sabe por que ela está nesse estado? Porque quando a pessoa tira uma carreira de cocaína, é liberado um prazer nela não convencional. É como se fosse assim, ó, em termos de para vocês terem noção. Aqui é uma tabela de prazer, tá? O açaí que a Maria come, aqui são os níveis, tá? Gera isso daqui de prazer, isso na primeira colherada, tá? Gera esse tipo de prazer, na primeira colherada. Nossa, que delícia que açaí. Aí na segunda, na última, o nível de prazer dela está aqui, ó. Por quê? Porque nunca a última vai ser tão boa quanto a primeira. Não. A cocaína, ela libera a mesma quantidade de hormônio, né? Quando a pessoa cheira,
Tipo, assim, ó. Eu já trabalhei com um cara que foi usuário. Ele disse que ele fazia isso porque ele passou por uma grande dificuldade na relação dele e de forma de escape ele usou. Na falta, eu preciso de alguma coisa pra mim. E o que ela gera? Meu, alguém que vai falar melhor do que a gente. Meu, se o cara tá sem coragem, filho, você quer coragem? Você vira um monstro. Ele falou que ele se sentia como um herói. Você sente um Deus. Você é peito de aço. Cara, o único do mundo. Vitor, o que você quer dizer com isso? Que o nível de prazer, o mesmo hormônio da dopamina, que foi gerado na Maria nessas proporções, na pessoa que cheira cocaína é nessas proporções. E aí acontece, às vezes ele fumou 50, sei lá, miligrama, gerou isso daqui na primeira. No dia seguinte ele vai usar às vezes 50 miligramas, no dia seguinte não vai chegar no mesmo pico, vai ser um pico menor. Ele cheirou a mesma quantidade, mas vai ser um pico menor. No dia seguinte, cheirou a mesma 50 miligramas, vai ser um pico menor. É por isso que a pessoa vai precisando de cada vez mais quantidade para ter o mesmo nível de prazer. E aqui eu quero dizer para vocês, a pornografia, ela em questão de vício é tão similar, sabe ao quê? A cocaína. Mas também algo que ele contou, que quando você usa, você sente a pessoa mais, mas depois de um tempo... E obrigado por lembrar disso. Isso que faz a pessoa realmente voltar por conta daquela sensação e ele sentiu um livro. Exato, porque, gente, ó, como eu falei, quando a gente come um açaí, o nosso corpo, ele trabalha, vamos chamar de homeostase, tá? Que é o que? O estado do corpo dele deixar em equilíbrio as coisas. Tipo assim, que nem, por que as pessoas, elas têm diabetes? Porque se a gente come muito doce, não tem diabetes. Mas é porque o nível glicêmico dela sobe muito alto, a níveis que o corpo para de suportar. E aí quando cai, ela cai drasticamente. É exatamente isso que o Luiz fala. Quando a pessoa, que nem um açaí, conversar com amigos, comer uma pizza depois do culto, gera esse tipo de prazer, que é um tipo de prazer, uma satisfação, uma alegria, um bem-estar, que o nosso corpo consegue sustentar. Quando a gente vai para coisas fora isso, né, que no caso de substâncias químicas, elas extrapolam aquilo que o nosso corpo consegue sustentar. E é por isso que, como o Luiz falou, o nível de dopamina cresce absurdamente em um curto espaço de tempo. Assim, ó, é rápido, assim, é instantâneo parece. Mas na hora que cai, cai assim, ó, que nem cai no precipício. A pornografia é a mesma coisa. A pornografia, ela é tão similar quanto a cocaína, se não mais viciante. Por quê? A cocaína, eu tenho que ir lá na boca, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que vender alguma coisa, tenho que achar uma coisa para vender. Tem um trabalho gigantesco para usar. A pornografia, basta dar 4 toques na minha tela do meu celular que eu vejo. E aí, lembra que eu falei da questão dos níveis? Porque eu quero dizer para vocês que a pornografia está intimamente ligada ao tráfico de mulheres, não só de mulheres, mas de homens, o tráfico humano, tá? Porque existe também a questão de sexualização de homens. Tem homens que gostam de ver criança, tá? Existem caras que gostam de ver crianças, meninos, não é só menino não, tá? Porque está intimamente ligado com o tráfico humano e com a pedofilia. Eu vou ter que entrar em termos esdrúxulos. A pessoa assistiu um dia, ela assistiu homem e mulher. Na mesma questão da cocaína, no dia seguinte, ela vai, às vezes ela fez, no primeiro dia ela chegou no trabalho e viu. No dia seguinte, quando ela chegar no trabalho, vai acionar o gatilho nela. Ela vai, me deu vontade, vai lá. Aí ela vê o mesmo vídeo que viu no dia anterior. Só que, da mesma forma, como ela já viu, não é novo para ela, o nível de prazer dela não vai ser tão alto, como foi da primeira vez. Aí no terceiro dia ela vai ver o mesmo vídeo, não vai ter graça. Ela vai procurar um outro vídeo de 2 mulheres com um homem, de 3 homens com 2 mulheres, com 5, com 10, com 15, com 20. Por quê? Porque ela vai precisar cada vez mais ampliar os parâmetros dela de informação, de dopamina, para ela sentir o mesmo nível de prazer.
Até que chega um momento que a pessoa está com a cabeça tão fora da realidade, porque a pornografia torna você insensível. Eu não vejo mais o Gabriel como um menino, como um homem, como uma pessoa, eu vejo ele como um objeto. Eu não vejo mais as pessoas como pessoas, eu vejo elas como objetos para meu próprio uso. Vitor, é por isso que se explica os caras que são idiotas, que olham a mulher passando e ficam virando, e ficam assobiando, vêm como objetos. Muitas das vezes associado a isso daqui. E aí o que acontece? Por que eu falo que está ligado ao tráfico humano e à pedofilia? Porque a pessoa vai querer às vezes subir a níveis tão grandes de informação, de coisas novas, que ela vai querer ver mulheres que estão sendo presas, estão às vezes sendo oprimidas, às vezes que estão apanhando de verdade. Vai querer ver com um animal. Vai querer ver com crianças. Vai querer ver com bebês. Vitor, por que você está falando isso de modo tão duro? E assim, isso até dói meu coração. Porque, gente, a gente precisa ser luz. Tem gente morrendo, tem gente sendo traficada como objeto. E tem gente dentro da igreja que acessa isso aqui. Dentro da igreja que vê isso aqui. Gente, se a gente é cristão de verdade, qual é o nosso maior mandamento? Não é amar a Deus com todas as coisas e amar o nosso próximo? Quando eu acesso daqui, eu estou descumprindo totalmente o segundo mandamento. Eu estou fazendo o meu próximo de objeto. Isso daqui não é isso que eu falo. Nós estamos errando em não falar sobre isso. Porque nós devemos ir totalmente contra isso. A gente fala, não pode beber, não pode tatuagem, não pode não sei o que lá. Sim, não quero, mas mais do que falar contra essas coisas, nós deveríamos pregar contra isso. Isso é o nosso inimigo. O OnlyFans é o nosso inimigo. É a pessoa falando abertamente, vem pro meu OnlyFans, vem me ver, vem dizer que ela vem sendo assinante. Isso é fácil. Com 4 toques na tela, você está dentro do canal, do grupo, vendo tudo. Vitor, então a gente tem que ir lá e bater na pessoa. Não, muito pelo contrário. Nós devemos, através de uma mentalidade realmente redimida pelo Santo Espírito de Deus, que tem que habitar dentro de nós temos que amar essa pessoa, orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa e, se possível, se tiver a oportunidade, pregar o Evangelho a essa pessoa, falando o quê? Que ela não é um objeto, ela não é qualquer coisa, ela é a imagem de Deus. E o Espírito Santo anseia habitar nela. Esse é o aspecto neuroquímico, ou seja, por isso que a pessoa fica viciada. Eu conheço um pastor que ele tratou algumas pessoas nesse sentido, falando que tem meninos que chegam a um estado de vício tão gigantesco que ele acaba cometendo a masturbação chorando, porque dói. E ele chora porque dói, mas só que ele está tão viciado no prazer que é liberado que ele não consegue. Isso é claro, é já um caso muito crônico, né? Mas como que acontece? Lembra que eu falei do fermento? O fermento, ele tem que ser em grande quantidade? Ele começa a passos pequenos, mas vai levedando, vai crescendo toda a massa. Então, gente, a pornografia ela é tão igual à cocaína, por isso que vicia tanto. Vitor, e aí a gente tem que entrar nesse ponto. Por isso que eu preciso ser muito abrangente com vocês. A maioria de vocês aqui são adolescentes. Vocês, por fase natural da vida de vocês têm um alto pico de hormônio. As mulheres a progesterona, nos homens a testosterona. E esses hormônios levam vocês a quererem sim ter ímpetos sexuais. Isso é hormonal, é científico. E aí eu escrevi solteirice. Ou seja, tá, Vitor, eu entendi isso daí, mas assim, tem hora que eu penso, tem hora que eu quero. Como que eu faço?
Porque não adianta eu também falar pra vocês o problema e falar, ah, isso não faz, e virar minhas costas e se virem. Eu sou casado, mas se virem vocês. Nós temos que ser realistas. E aí eu quero dizer pra vocês, então, Vitor, por que solteirice? Solteirice é o estado da pessoa solteira, que ela não vive na dependência de ter alguém. Ela consegue estar bem solteira. Como que eu vivo a solteirice então, Vitor? Porque às vezes tem dias, e aí vamos entrar nas mulheres. Existe um período das mulheres que vocês sim entram num período que chama de fértil, né? Que é o período que as mulheres estão sim, naturalmente, hormonalmente, mais ali predispostas a ter relação sexual. Isso é hormonal, tá? Estou errado, Mayara? Escorreu, Mayara. É hormonal. Os meninos, então, isso não tem. As meninas vivem um dia, uma semana, alguma coisa. Os meninos é a vida inteira. Então é mais difícil. Aí, por isso que eu li os capítulos inteiros, para vocês entenderem o que está escrito aqui. Porque o apóstolo Paulo ele vai recomendar para que não se casem. Primeiramente, a gente está falando da igreja de Corinto, tá? A ordem para nós não é que nós não devemos nos casar, muito pelo contrário. Casamento é da vontade de Deus. Família é da vontade de Deus. Tá? Como o apóstolo Paulo fala da questão aqui, é porque ele fala, quero que vocês vivem como eu. Por quê? Porque é melhor para fazer a vontade de Deus. E por que ele fala que ele tem medo das pessoas casarem? Porque a igreja naquela época vivia num estado de perseguição. Ou seja, se está num ambiente de perseguição, eu preciso fugir, é melhor eu estar sozinho, que eu consigo me sair fora, do que eu ter marido, mulher, filho, que eu tenho que levar todo mundo junto, tem que pensar na criança, está doente. É mais difícil no âmbito, ou seja, entende? Da perseguição. Por isso que ele fala aqui, ó, às vezes as pessoas tiram conclusões erradas. Então, casamento errado, então eu devo viver solteiro para sempre. Não, nem às vezes nem tem como. Porque a gente, naturalmente, a gente tem um interesse. E é por isso que eu quero falar, solteirice. Como que vocês vivem, então, sendo solteiros, solteiras? Gente, na parte neuroquímica, e aqui eu aconselho vocês, façam atividade física. Não é brincadeira. Porque a atividade física vai ajudar vocês, não vai resolver o problema, tá? Mas vai ajudar vocês a equilibrar o ciclo hormonal de vocês. Quando vocês fazem uma atividade física de 50 minutos, 1 hora, o pico de prazer que vocês chegam ao final da atividade física é que você consegue ali ter uma satisfação, um bem-estar. Quem aqui já fez, às vezes, jogou alguma coisa, correu, e depois ficou, nossa, estou mais leve, estou mais tranquilo. Porque a atividade física realmente faz isso com você. Entendeu? Eu quando chega fim de semana, tô bem cansado do serviço e tal. Aí eu falei assim, tô cansado, mas melhor que ficar me chorando, vou correr. Vou passar no pé, vou correr. Depois eu chego em casa, eu tô mais leve. Sensação é dormir. Nossa, quando eu chego em casa e deito, mas você já trabalha, tem marido, tem comida, eles, às vezes não tem nada pra fazer. Mas gente, chega da escola, limpa a casa, faz aquela faxina pra mãe, a mãe de vocês vai ficar feliz, vocês vão deitar e vão dormir com uma alegria, né? Vocês vão falar, gente, achei como eu vou ser solteiro. Vou faxinar a casa, deixar meus pais felizes e vou dormir. Depois que eu entrei na igreja, comecei a gostar mais de organização também, porque, vixe, é uma bagunça. Entenda o que eu quero dizer pra vocês, tá? Não tem como a gente, não tem como tirar vocês do contexto. Vocês estão vivendo isso. Vocês estão sentindo isso, às vezes na pele. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte: uma das maneiras que a atividade física ajuda pra vocês. Vitor, é uma fuga? Sim. Por que você fala isso? Eu, quando eu cheguei aqui, eu não tinha amigo. Cheguei com 16 anos. Eu, por volta dos 17 anos, eu não tinha amizade. Eu corria 3 vezes por semana, toda semana. Eu fiquei por 1 ano e 6 meses, assim. Feriado, feriado de ano novo, feriado de Natal. Se era dia de correr, eu corria 3 vezes a semana sem parar. E de verdade, é o que ajuda. E aí outra coisa que ajuda, e aí a gente vai entrar, né? Ambientes assim que nós temos, onde a gente consegue falar das coisas de Deus. E quando a gente tem prazer em conversar com pessoas que a gente gosta, brincar, também ajuda a gente ter um prazer. Eu vou de questões químicas, tá? Tô nem falando da questão espiritual.
ajuda a gente a ter mais armas, que nem eu falo, uma das coisas